Boa noite a todos, que a paz nos envolva, que nós Amém. sejamos felizes no nosso aprendizado e que tudo dê certo para nós. Iniciamos, qual é a pergunta? Quem gostaria de fazer alguma pergunta relacionada ao trabalho, à mediunidade? Ok, Marcela? Dona Araci, eu tenho dúvidas sobre os 24 anciões, aonde que eu posso pesquisar? A senhora falou hoje. Os 24 anciões estão no Apocalipse. Então, você vai encontrar no Apocalipse os 24 anciões que velam pela terra, que protegem a terra. Então, se você estudar lá o Apocalipse de João, você vai encontrar os 24 anciões. São toda aquela ordem dos espíritos crísticos que trabalham ao lado de Jesus e que fazem esse grande trabalho nesses momentos de grandes reflexões sobre o planeta. Tá? São guardiões planetários. Então, é interessante, a história da humanidade, ela sempre retorna. Tudo aquilo que não ficou certo e que não ficou bem entendido e que não ficou bem compreendido, quer mesmo os históricos bíblicos, né, tem algo muito especial, algumas coisas ali porque eram copiadas pelos monges, um copiava, outro copiava, outro copiava, então passava de escrita, de tradições, então dependia muito das tradições, da cabeça daquele que fazia as traduções. E depois surgiu então os copistas, que fizeram cópias de todo o histórico bíblico, dos livros e tudo mais. E depois foram reavaliados tudo aquilo e só foi colocado aquilo que interessava. E depois que saiu, então, do aramaico, que veio para as outras escritas, o povo hebreu, caldeu, que aquilo lá veio tudo uma história da humanidade, nós vemos aquele passar para o inglês, francês, e depois é que foi retraduzida para o português. Então, as traduções, elas vêm ao longo da história, elas podem ser modificadas de acordo com o tradutor, com a seriedade e a responsabilidade do tradutor. Na França existia uma empresa, a Index, e que ela não deixava sair os livros, como foram os livros de Kardec, como foram várias instruções colocadas pelos espíritos, que não foi permitido. Então, essa empresa, ela também cuida do acesso bíblico, então, só passa aquilo que eles desejavam, aquilo que eles queriam, aquilo que não interessava na tradução, então era retirada. E por isso que nós encontramos hoje a Bíblia, porque hoje ela não está mais censurada, vamos colocar assim. Então, ela é traduzida de acordo com a vontade daquele que o quer. Então, nós vamos encontrar Bíblias atuais em que fala que é contra o Espiritismo, e o Espiritismo nunca existiu naquele período, é uma palavra nova. Foi colocada por Kardec, é uma colocação totalmente da doutrina espírita, o Espiritismo, a doutrina espírita. Então, isso não existia naquela época do Cristo, nem no período em que foi criado a Bíblia, as histórias da humanidade. Então, há uma história grandiosa de tudo isso. Tem o lado sério e tem o lado deturpado. O que, que nós temos que buscar de toda essa história? Aquilo que está mais parecido com aquilo que nos ensina, daquilo que é uma realidade, da ciência. Então, o que nós temos que entender é que as traduções, elas são ainda mal compreendidas, mal entendidas, mal interpretadas, e que precisa ainda passar pela história da humanidade com muito maior reflexões que nós já tivemos. Então, isso é interessante. Então, ao estudar, né, os sete selos, os quatro cavaleiros, nós já fizemos uma aula sobre isso, sobre os sete selos. Então, ela é bastante interessante.
porque nós pegamos a essência da essência do ensino, daquilo que é importante dentro para nós da visão espírita, é o trabalho. O que que significava aquelas instruções e aquelas orientações, né? Então, os 24 anciões são considerados as 24 horas do dia e cada ancião, então, cuida daquele, vamos dizer assim, daquele paralelo, né? Que nós temos. Então, cada paralelo, né? Na forma em que ele gira, né? Ele está cuidando e velando naquela sua orientação. Então, quando nós falamos dos 24 anciões, nós estamos falando dos 24 guardiões que cuidam e velam a terra. Então, nós vamos encontrar desde a época de Cristo, né? Gabriel, Rafael, Natanael, Uriel, e aí vão, uma quantidade deles, né? E chegaremos então aos 24 anciões que velam o planeta Terra. Tem esse cuidado de proteger o planeta Terra. E por que que às vezes nós não somos protegidas devidamente? Porque falta evocar. Os espíritos nos auxiliam, Deus nos auxilia, Jesus nos auxilia, como todos os guardiões, quando nós os evocamos e pedimos que eles venham em nosso auxílio. Então, toda a espiritualidade maior, ela vem em auxílio da rogativa daquilo que é sério, daquilo que é nobre, daquilo que precisa ser realizado. Então, quando nós temos a coragem de fazer uma reunião com os nossos benfeitores espirituais, né? Eu sempre falo para Eli, nós precisamos reunir com o Eurípides para que ele nos passe as instruções e as orientações do estudo, como melhorar, como aprimorar. Então, nós procuramos, rogamos e pedimos que sejamos levados nas grandes conferências de Eurípides, de Bezerra, para que a gente possa compreender, e até mesmo de Kardec, porque um grande mestre, um grande professor, nós, alunos, devemos estar buscando junto dele para entender o seu ensino, para entender aquilo que ele nos quis colocar por entre linhas. A doutrina dos espíritos também ela está entre linhas. Quando nós estudamos, nós a compreendemos. Muitas pessoas leem os livros dos espíritos e não entendem. Leem a Gênese e não entendem. Porque a leitura, ela requer um pouco de meditação. Não é aquela leitura rápida, peguei... Não, ele não é romanceado. A doutrina, ela é meditada. Você lê e você medita para que o seu anjo guardião, sua equipe instrutora, possa te auxiliar a completar aquela ideia na medida em que você vai estudando. Então, o processo de ler, reler e compreender leva tempo. Até hoje, quando eu volto nos meus estudos, que eu volto para estudar, eu volto, abro meus cadernos, abro as minhas pesquisas, porque aquilo que me interessa eu escrevo, deixo tudo apontado. Por quê? Porque a hora que eu quero abrir os meus cadernos e as pesquisas, eu encontro as respostas ou renovo na minha mente aquilo que estudei e um complemento se complementa-se à outra. Como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é voltado para nós médios, para o nosso comportamento ético e moral de nós médios. Como nos comportarmos como médios, como trabalhadores da última hora. Então, as informações do Evangelho são instruções básicas da doutrina dos espíritos. Mas, se nós não a compreendermos com profundidade o livro dos espíritos, nós também não compreendemos o Evangelho. E também não vamos compreender o livro dos médiuns.
uma interliga-se à outra. Então, é importante estudar a doutrina. Estuda um pouquinho hoje, outra amanhã, tem as obras básicas perto de você, tem os livros, tem os cadernos. E a hora que você está assim, com aquela vontade, abra os seus cadernos. Eu procuro revisar minha matéria, reler os livros que eu já li, procuro reler a revista espírita. Então, quando eu estou inspirada, eu vou na minha biblioteca e olho para os meus livros e sinto algo que eles têm para me dar. Então, eu saio em busca daquilo ali, pego a revista e vou procurando alguma coisa, como eu faço no meu computador também. Quando eu quero alguma coisa, eu abro meu computador, eu tenho 6.700 livros. Não é pouquinho, não, todos catalogados. Então, aquilo que eu tenho vontade, eu abro aquela pasta e vou procurando o livro que eu quero, a informação que eu quero para complementar algum estudo ou alguma pesquisa que eu esteja fazendo. Então, é muito importante esse conjunto de conhecimentos, quer do passado da humanidade, quer do presente, quer o agora que nós estamos vivendo. Então, tudo isso se completa para que nós possamos estudar e trabalhar com sabedoria com a nossa mediunidade. A mediunidade é evolutiva. Nós chegamos aqui, eu calculo que um grande grupo, eu acredito que até 99% nós temos obsedados, porque ainda viemos confusos das nossas reuniões de vidas passadas. Então, quando a gente lembra da nossa infância, da nossa mocidade, nossos primeiros passos na mediunidade, nós percebemos que nós trazemos uma confusão mental, uma perturbação mental, não consegue entender e nem compreender. O que se torna diferente hoje? Hoje nós compreendemos melhor. Quando lemos, compreendemos. Quando falamos, compreendemos. Quando ouvimos, compreendemos. Mas nos primeiros primórdios do nosso aprendizado, parecia ser tão distante e tão confuso o aprendizado. Mas isso é importante, porque o que nós hoje, qual é a nossa proposta de trabalho? Melhorar a nossa família espiritual já desencarnada, para que eles saiam da obsessão que eles desencarnaram, presos naquelas vibrações, naquelas vibrações, nesse estado fluídico mental de impedimento, quer pela doença, quer pela perda de memória. Então, à medida em que nós vamos socorrendo a nossa família, e a nossa família vai para as escolas, elas estudam, elas se preparam, fazem algo de bom no mundo dos espíritos, porque é uma continuidade da vida, no processo reencarnatório, com certeza nascerão bem melhores. Voltarão para fazer aquilo que não fizeram. Voltarão para cumprir a sua missão, com certeza absoluta. Mas nascerão menos perturbados, menos doentes, menos enfermos. A mente pode vir bem mais clara, bem mais tranquila. Este é o projeto. E o nosso, nesse trabalho que nós fazemos de recuperação íntima e emocional nossa, é que no momento da morte nós sejamos mais claros. Não tenhamos aquela perturbação e o desequilíbrio e deixarmos nos cair nas regiões umbralinas e difíceis da alma. Então, nós podemos ver, Kardec se comunicou com seus amigos 2 horas depois do seu desencarne, na Sociedade de Estudos Espírita. Ele se comunicou, então eles o evocaram para saber como que estava Kardec. Porque Kardec trabalhou o tempo todo assim, evocando os espíritos. Ele evocava os suicidas, evocava
os mendigos, evocava os reis, evocava as rainhas, evocava aqueles que, pelos seus empregos difíceis, qual era o processo reencarnatório. Então, o estudo de Kardec foi baseado na comunicação dos espíritos e que ele também os evocava. Ele os evocava para que pudessem falar da vida após a morte. E esse legado que nós tivemos com Kardec, ele foi terminantemente esquecido. Ele foi relegado. Ele foi fraudado. Então, nós esquecemos da ordem básica da doutrina, que é a evocação dos mortos. Tudo bem que o médium precisa se preparar, sim. É para isso que nós estamos estudando. Fluidos, manifestações, irradiações, formas de pensamento, desejos, emoções, porque tudo isso é um conjunto de aprendizado. Mas as almas que vêm até nós após a morte, elas podem vir com seu sofrimento ou com a sua clareza mental. Depende da situação do seu desencarne. Há almas que desencarnam e estão claras e precisas. Passam pela perturbação da morte muito rápida. Logo, elas compreendem a vida espiritual e começam a viver a vida espiritual com maior clareza. E muitos desencarnam e ficam presos nas suas próprias ambições, nos seus erros, no seu orgulho e não conseguem sair. E quando nossos familiares, como nós mesmos, não conseguimos sair da perturbação particular, nós precisamos da intervenção de um médium. Sem uma intervenção de uma outra criatura, os espíritos não têm condições de autocura, porque estão perturbados. Eles precisam de um outro para lhe tirar aquele mal-estar, aquela confusão mental, o desequilíbrio, o medo, o pânico, a ansiedade, para que eles possam entrever a realidade do mundo dos espíritos. Isso é doutrina dos espíritos. Isso que é amor e caridade. Esse é o socorro prestado para as almas. Mas nós, espíritas, deixamos perder esse legado tão importante. Mas retornaremos a ele em passos pequenos para começar a iniciar o nosso trabalho de amor à família. Então, quando nós estudamos a doutrina, lá está, amai os vossos inimigos, o Evangelho. Aí a gente pensa, como que eu vou amar meu inimigo? Ele me mata, ele me fere, causou tanto dano para mim, me roubou, matou, estrupiou. Entra a lei de perdão, mas entra a lei de socorro também. Porque não adianta nós falar, eu quero mais que meu inimigo fique no inferno. Não vai adiantar muito. Porque ele vai precisar reencarnar e com certeza vai reencarnar no seio da nossa família. Aí vai vir aquela alma danada na nossa casa, na nossa família, briguenta, traiçoeira, de todas as imperfeições. Então, se o inimigo retorna, e a doutrina nos fala fazer dele um amigo, então vamos fazer essa amizade logo após a morte, que é mais fácil. Porque o desencarnado, quando nós conversamos e fazemos uma limpeza fluídica, uma higienização fluídica mental, uma troca de energia, eu digo que nós podemos socorrer um espírito de 2 minutos a 3 a 5. Para 15 minutos, o espírito tem que estar com muita densidade para que o médium possa trabalhar. Mas o médium que tem uma boa equipe de trabalho, que tem amigos e companheiros, ele tem uma facilidade da desagregação dessa matéria densa.
da forma pensamento. Porque, de alguma forma, nós somos tirados do lado de fora do espírito. Mas nós vamos tirar aquela crosta dele, aquela casca, aquela roupagem escura, enegrecida, e deixar tocar no seu perispírito, por ele ser poroso às emanações do Criador. Tocar nele novamente a responsabilidade que ele foi criado. E ao se tocar e tiver um arrependimento profundo, um desejo de se melhorar e de se corrigir, ele encontra um novo caminho, uma nova jornada. Então, nós espíritas, quando estudamos a ciência espírita, o evangelho é a colocação evangélica, que nos fala claramente a vida após a morte, que vem nos ensinar a perdoar e socorrer. Vem nos falar do transportar das montanhas de dificuldade. Então, o evangelho é para ser meditado e analisado no nosso cotidiano, nos nossos pensamentos, como toda obra básica. Pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e vai lendo, e vai apontando, e vai colocando aquilo que é importante no seu aprendizado. O aprendizado não pode ser parado, metódico, naquela coisa que não sai do lugar. O livro dos Espíritos nos fala da importância de ler tudo, tudo. Quem já leu esse pedaço no livro dos Espíritos, está lá, que o estudo da história das religiões, da humanidade, do desenvolvimento da humanidade, faz parte do estudo da doutrina espírita. Compreender as outras religiões, compreender o que está acontecendo com as almas na Terra, para que a gente possa auxiliar. Então, as histórias, elas são importantes. Eu nunca li romance, só li livros de estudo, só livro de pesquisa, porque é o que eu mais gosto. Eu aponto tudo aquilo que eu acho bastante interessante. Então, é isso que nós vamos aprender a trabalhar e desenvolver como médios em crescimento e aprimoramento. Nós vamos trabalhar, e brevemente, nós vamos trabalhar com o nosso estudo sobre as reuniões mediúnicas que nós faremos em online. Vou designar 2 médios para trabalhar e os outros ficarão no seu trabalho de aprendizado, de observação e de análise. É isso que nós vamos aprender. Brevemente, nós vamos passar para esta pesquisa, pelo menos até o fim do ano, teremos que pesquisar a simplicidade de socorrer e amparar os espíritos de uma forma simples, simples e amorosa, sem conflitos, sem discórdias, sem desuniões, apenas na vibração de amor e de ternura, para que todos possam despertar uma situação melhor. E essa é a nossa fala de hoje. Então, vamos nós, nesse momento, vamos buscar esse Pai de amor, esse Deus, essa inteligência maior, sublime. Vamos buscar no universo e vamos nos deixar envolver por toda essa energia, por todo o fluido cósmico universal. Pai, aqui estamos nós a vos rogar neste momento o vosso amparo, a vossa luz,
a vossa permissão neste momento para nos envolvermos nessa energia salutar, em todo esse fluido ectoplasmático, Senhor. Permita absorvermos toda essa energia, absorvermos toda essa energia solar, do vento solar, Senhor, que possa penetrar por toda a nossa alma, por todo o nosso perispírito, pelo nosso duplo etéreo e pelo nosso corpo físico. Rogo-te, Senhor, rogo a todos os espíritos de ordem crística, os espíritos superiores, Senhor, juntamente com o grande mestre Jesus, que vem em nosso auxílio, nos tirando das trevas da nossa própria ignorância, nos tirando, Senhor, de todos os nossos males, nos auxiliando a nos libertar. Rogo ao templo de amor, de luz que se abra nesse momento, que venha toda a força, Senhor, dos anjos, dos arcanjos, que esta força, Senhor, maior, possa cair sobre todos nós, sobre todos os nossos lares. Rogamos nesse momento a todos os espíritos consoladores, rogando as falanges benfeitoras, Senhor, de Maria, a todos os trabalhadores crísticos, a todos os apóstolos, que venham nos amparar, como pedimos nesse momento, Senhor, permissão para que todos os nossos ancestrais, para que todos esses espíritos, por onde nós estivermos, Senhor, pela África, Senhor, pela Ásia, pela Europa, pelas Américas, pela Oceania, por todo esse planeta que veio em nosso auxílio, nos libertando de todos os nossos ranços, de todas as nossas vibrações, de todas as nossas maldades. Permita, Pai misericordioso, permita que o nosso anjo guardião, esse amigo e companheiro que está comigo e conosco, Senhor, responsável pelo nosso projeto reencarnatório, que venha nos auxiliar para que possamos sairmos daqui melhores, para que possamos nos libertar, Senhor, de todas as nossas maldades, das nossas traições, das nossas, Senhor, dos nossos erros, de todas as nossas guerras, matanças, de tudo aquilo que nós roubamos, ferimos, machucamos, amaldiçoamos. Permita neste momento, Pai, permita que as nossas equipes espirituais, neste momento eu evoco, neste momento todas as minhas equipes, evoque, médium, todas as suas equipes, evoque todos os seus guardiões, evoque todos os espíritos elementares, chame toda a força dos elementares, Senhor, da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal, que venha a força do reino humano, que venha a força, Senhor, de todos os nossos guardiões, Exus e Pombagiras, que venha a força de todos os nossos pretos velhos, dos índios, dos caboclos, dos baianos, dos guerreiros, Senhor, de todos os nossos companheiros, que venha a força, Senhor, da equipe de guarda e retaguarda, que venha a nossa equipe de pelotão de choque, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que venha a força da grande confradaria dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários, que venha a força dos 7 selos. Evocamos permissão, Senhor, para chamar, para pedir auxílio a Pai Jun de Aruanda, a mãe menininha, a tantos e tantos trabalhadores que vêm em nosso auxílio, as falanges kardecianas, as falanges de Bezerra, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc,
de São Jorge. Pedimos nesse momento, Pai misericordioso, permissão para abrirmos as nossas bacias, esse grande laboratório da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E neste momento, Senhor, nós pedimos nesse momento para puxarmos para a lama astral todos esses espíritos, Senhor, ligados às maldições, aos encantamentos, a todas as magias e feitiçarias que porventura nós tenhamos feito ou tenhamos recebido durante essas várias e várias reencarnações. Misericórdia nesse momento, Senhor, que essa lama que as nossas equipes vão puxando todos esses espíritos, vão desimantando, destruindo todos os elos, todas as amarras, vão exterminando todas as vibrações, todas as trevas, todos os erros, todas as imposturas, todas as maldades, tudo aquilo que nós machucamos, ferimos. Pedimos nesse momento, Senhor, a libertação de todos esses espíritos, desconsagrando todos os nossos erros, todas as nossas maldições, todas as nossas magias, Senhor, que sejam desconsagradas, dissolvida, desmaterializada. E peço a libertação, Senhor, do nosso corpo físico, do nosso duplo etéreo, do nosso perispírito, da nossa alma. Liberte-nos, Senhor, liberte todos os perispíritos, todos os espíritos que estejam vinculados, que essa lama vai girando incandescente a 100 mil graus Celsius, vai desmaterializando, desmagnetizando. Nós estamos pedindo para dissolver todos esses elos, todas as amarras, todos os pedidos, Senhor, libertando todos esses nossos irmãos. E rogo para puxar para dentro da redenção todos os nossos obsessores, todos os rivais, todos esses espíritos obsediados, subjugados, fascinados, todos esses espíritos traidores, toda essa ordem de espíritos, Senhor, que estão no mundo dos espíritos e nos acompanham e nos cobram, que eles nos libertem e que sejam libertados, que venha esse fogo etéreo, libertando, desmaterializando, tirando toda a raiva, todo o ódio, toda a mágoa, todas as traições, todos os desejos, todas as vontades, todas as maldades, tudo aquilo que está impregnado no seu corpo perispiritual, no seu espírito, que seja libertado. E peço neste momento para nos libertar, Senhor. Liberte-nos, Senhor, de todos esses espíritos, de toda essa vibração, de todos esses espíritos que nos subjugam, que nos fascinam, que nos obsediam, Senhor, que nos perturbam na nossa vida, no nosso caminhar, Senhor. Rogo neste momento, Pai, que se abra a bacia da regeneração, puxando todos esses espíritos doentes, os cansados, os perdidos, os falidos, todos esses espíritos subjugados pela dor, subjugados pela ansiedade, Senhor, pela depressão, por todos esses nossos irmãos que, por um ventura, Senhor, foram levados ao suicídio e que hoje sofrem, Senhor, pelos cancerosos, pelos aidéticos, pelos recém-desencarnados. Misericórdia, Senhor, por todos aqueles que batem a nossa porta, que procuram no Senhor o socorro, por todos os cansados, por todos os perdidos, por todos esses espíritos esquecidos, Senhor, por todas as crianças, por todos os jovens, por todos os adolescentes, por todos os velhos, velhas, por todos aqueles que ainda choram no mundo dos espíritos, perdidos, esquecidos pelos familiares. Misericórdia, Senhor,
por todos esses espíritos preguiçosos, por todos aqueles que não gostam de estudar, que não gostam, Senhor, de crescer, de adquirir o conhecimento. Misericórdia, Senhor, se esses espíritos estão ao nosso lado, que as nossas equipes vão puxando para dentro dessa consolação, dessa regeneração, queimando, desmaterializando, despertando todos esses espíritos, que todos esses laboratórios comecem a queimar, a desmaterializar, a desintegrar a lama astral, a redenção, a regeneração, a consolação, vão sendo, Senhor, estão sendo queimados todos esses fluidos densos, toda essa maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, todo o orgulho, toda a vaidade, todo o egoísmo, todos os traumas. E peço neste momento que esse fogo vai adentrando o nosso lar, desmaterializando todos os miasmas, todas as formas deletéricas, tudo aquilo que envolve, Senhor, o nosso lar, que envolve o reino mineral, vegetal, animal, que envolve, Senhor, os nossos entes queridos. Misericórdia, que os anjos guardiões nesse momento, que as nossas equipes vão puxando, vão nesse momento, desatando todos os nós, limpando a nossa casa, o nosso lar, Senhor. E rogo, Pai misericordioso, rogo as forças das águas, rogo a força desses espíritos trabalhadores que venham, que tragam as águas dos mares e venha com essa força, que comece a lavar a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral, e que todos, encarnados e desencarnados, que ali estiverem, possam, nesse momento, receberem essa energia e que essa água comece a transmutar, a modificar todos os fluidos, lavando, tirando todos os ranços, todas as mágoas, desfazendo todos os nós, limpando toda a nossa casa. Pedimos neste momento que venha a força das águas dos rios, das cachoeiras, que venha a força das águas medicinais, que venha a força das ervas medicinais, e neste momento vão curando, vão anestesiando, vão acalmando, vão serenizando, vão fortalecendo todos os corpos perispirituais, vão trazendo a paz, a energia, que a partícula de amor de Deus, do grande mestre Jesus, de Maria Santíssima, possa cair sobre todos nós como uma chuva de raios, que venham e que penetre por todos nós, encarnados e desencarnados, que nos envolva, que venha o arrependimento profundo e que venha a vontade, Senhor, essa vontade cresça de estudar, a vontade cresça de aprender a amar, que venha a vontade, Senhor, de adquirir o conhecimento. Pedimos nesse momento que caiam os 10 mandamentos e comecem a penetrar, penetrando por todos os corpos materiais, perispirituais, envolvendo todos nós, Senhor. Que a luz do seu amor nos envolva, Senhor. Nos fortaleça, nos ilumine. Rogo neste momento, rogo as falanges médicas, as falanges guardiães, as falanges socorristas, que neste momento comecem a socorrer, a aliviar e retirar da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, todos os espíritos, todos os nossos irmãos, sejam eles de que credo, de que cor, Senhor, de que culto eles professam, que sejam os católicos, os evangélicos, os umbandistas do candomblé, os místicos, Senhor, os esotéricos, os católicos, Senhor, os espíritas, que todos somos irmãos nesse momento, que se levante, Senhor, essa luz do amor do Cristo, do amar a Deus sobre todas as coisas, do amar ao seu próximo como a si mesmo, e que essa luz, Senhor, e que esse amparo possa levar todos esses espíritos
orfanatos, às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, prontos socorros, hospitais, clínicas de recuperação, de tratamento, aos educandários para estudarem, crescerem, evoluírem. Misericórdia, Senhor, que essas colônias recebam todos esses nossos irmãos, que sejam amparados na divina providência do nosso grande Pai, Senhor, e que caia sobre todas essas colônias todo o amor de Deus, toda a energia salutar, toda a energia ectoplasmática, que o fluido cósmico universal de cura caia sobre todos os trabalhadores, todos aqueles que ali estão sendo assistidos. Misericórdia, Senhor, para com todas as colônias. E peço permissão neste momento, Pai, para fecharmos a nossa bacia, as nossas colônias, Senhor. Esse grande laboratório que seja fechado, Senhor. E neste momento eu rogo, Pai misericordioso, rogo aos meus protetores, a toda a minha equipe de trabalho, a todos esses assessores, trabalhadores, que venham derramar sobre o nosso lar toda essa energia de paz, toda a energia de amor, de prosperidade, de fartura, de bem-aventurança, que caia sobre o nosso lar esse elo de luz, Senhor. Rogo a Mãe Santíssima, cubra o nosso lar com o seu manto azul celeste, nos dê toda a proteção, todo o amparo. Rogo ao grande Mestre Jesus, nos cubra com o seu manto sagrado, nos oriente, nos instrua, permita que possamos aprender mais, crescer mais, adquirir a sabedoria mais, Senhor, nos instruirmos mais, amarmos mais. Dai-nos, Senhor, a luz do entendimento, mais e muito mais, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por toda oportunidade de crescimento, por essa oportunidade de aqui estarmos, nesse conjunto de amor, Senhor, nesse envolvimento de almas e de espíritos, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, obrigado pela família, obrigado pelos amigos verdadeiros, obrigado por todos que aqui estão conosco, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, em nossos corações, hoje e para todo e todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.